Pois é, só. Ele me mandou o convite e acabou derrubando aqui, entendeu? Eu tive que entrar de novo, Jesus. Vamos ver se ele consegue aparecer agora aqui pra mim. Foi bom que a gente recomeçou e não perdeu aquele. Ganhamos o tempo que a gente tinha perdido. Teu sobrinho mandou recado pra você, né? Botou essa minha tia linda, mó puxa-saco. Onde ele tá, Sol? Oi, Lolo, tá refeita? Oi, Luciana, desculpa, viu? Caiu aqui porque o amigo o convidado me acionou quando eu fui dar um ok aqui. Aí caiu a nossa e entrou a dele. Lorane Peluso, Patrícia Cáceres, que é amiga querida. Só tem gente querida aqui, que delícia. Deixa eu... Você tem que estar online na minha página para eu te chamar. Vamos ver se a gente consegue. A gente vai conseguir. Sim, Lorane, fizemos uma validação aqui do jogo que eu vou colocar lá na UF essa semana com os meus alunos, e a validação foi bem bacana. Também só tinha fera, né? Márcia Cáceres, Patrícia Cáceres, Márcia Cortes, Luciana Soares. Agora sim, Júlio, agora eu consigo chamar uma turma muito legal. Depois eu passo para vocês o resumo do que a gente fez. Tá bom? Cadê o Júlio? Júlio entrou, mas ainda não está aparecendo online para mim, Júlio. Peraí que eu vou tentar te chamar novamente, viu? Você ainda não aparece aqui para mim. Agora sim, Júlio, aqui na minha página, se você conseguir me mandar um convite, aí a gente entra aqui pela minha... Ah, agora sim, Júlio, agora sim foi. Bem-vindos todos, obrigada pela presença. Obrigada por estarem aqui agora, né, Júlio? Você, querido. Quanto tempo? Pois é, né? Quanto tempo, meu Deus. Que prazer receber aqui você no Papo das 21, que hoje está sendo 21h30, porque eu tinha um outro compromisso, e aí, sabe que eu medi direitinho, a minha turma é tão falante que se eu não marcasse 9h30 com você, eu ia me enrolar, porque 10 para as 9 eu ainda estava falando com a minha galera. Entendi. E, oi, você, sumiu você para mim. Sumiu? Tô vendo aqui alguma coisa que não é você, é uma imagem, acho que da sua mesa. Sua câmera virou? Ah, agora. Agora sim. E aí, Júlio, tem quanto tempo que a gente trabalhou junto lá na Globo? Olha, eu te conto. Tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos que a gente trabalhou lá. O tempo voa. A gente estava conversando outro dia e eu estava me lembrando da nossa experiência lá, daquela empresa enorme, todo aquele mundo que é a TV Globo, né? É verdade. Quando foi que você saiu, Júlio? Quanto tempo o quê? Quando foi que você saiu de lá? Em que ano? Eu saí em 2007, finalzinho de 2007. Mesmo assim, você conseguiu fazer, né, o autogerenciamento comigo? Como é que é? Falhou agora para mim sua voz. Você fez o autogerenciamento comigo lá na Globo, né? Fiz o ciclo completo e eu preciso te dizer que foi o grande diferencial na minha vida, aquele treinamento. Aquilo me impulsionou para fazer grandes coisas na carreira. Poxa, que coisa boa! Não tem presente melhor, não tem pagamento melhor na vida de um professor e na vida de um facilitador de treinamento. Depois de tanto tempo assim, a gente ouviu um feedback desse aí, que deixa o coração da gente pulando de alegria. E como a vida é interessante, né? Muito tempo depois, eu precisando de uma nova dose de reforço, a gente se encontrou no MBA da UF, lembra disso? Lembro, é verdade. É verdade, Júlio. Você ainda passou por lá pelo MBA da UF comigo, né?
Foi o quê? Perfil que a gente fez? Perfil e habilidade que você fez comigo? Verdade. Perfil e habilidade de um gestor de projetos, né? Ah, que Exatamente. delícia, cara, que bacana. Ou Então, seja, muito feliz de te receber, Júlio. Muito eu feliz. também. Eu muito feliz Ó, pelo seu convite. eu estou muito feliz também, poxa. Você tem coisa dessa para compartilhar com a gente. Deixa eu só comentar. Eu me lembro também uma vez que a gente se encontrou numa Tirone aqui na freguesia. Você estava já com a sua filhinha. Você não tem uma filhinha? Tem, Maria Luísa. Maria Tá, Luísa? já não tá mais filhinha, tá filhona, né? Tá com 9 anos, já tá enorme. Já está uma Eu me lembro que ela mocinha. já tá uma mocinha já. Ah, que bacana, que legal isso, Júlio. Então, querido, o Papo das 21, ele nasceu. Eu estou ajeitando a minha luz aqui, mas eu não sei nada. Eu passei lá pela Globo, mas não passei pela iluminação, né? Então não aprendi Entendi. nada, tem que virar aqui tem que virar a luz de um jeito que eu não sei exatamente, mas reflete no óculos, não tem jeito, não. Tá certo. Quando esse papo começou por conta dessa pandemia, né? Eu senti muita saudade de me conectar com os meus amigos, de ver meus amigos e comecei a ver a opção de live. Eu falei, cara, eu nunca participei disso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar meus amigos para participarem comigo e vou aprender na hora. E aí, naquilo que eu fui convidando alguns amigos para conversarem comigo, todos foram aceitando. Quando eu vi, eu estava com 30 dias pronto, assim, cheios, né? Eu fui de 27 de abril a 29 de maio, todos os dias, pulando 3 domingos. E foi uma experiência fantástica, assim, tanto para mim quanto para o pessoal que participou. Muita gente como eu começando, foi muito legal. E eu ainda tenho alguns, eu tinha esse com você, que a gente tinha prometido. Eu falei, Júlio, quando você estiver pronto, me avisa, né? Que a gente faz. Certo. Tem um outro com um amigo meu que mora em New Jersey, que eu quero muito fazer, um grande amigo meu psicólogo. Tem um outro que eu quero fazer com a Luciana Bosch, que é uma profissional maravilhosa da área de pessoas que trabalha com grafologia. Então, assim, a gente vai continuar, de vez em quando, colocando o Papo das 21, que hoje é com você às 21h30. Então, 21 bem-vindo. Me conta aí, Júlio, você hoje é engenheiro, né? E especialista em gerenciamento de projetos. Você concluiu o curso lá na UF mesmo? Concluí o curso na UF. Depois disso, ainda fiz um outro MBA mais voltado para a área de gestão de negócios. E o resto foi pé na estrada, né? Vários projetos aí pelo Brasil, em várias regiões do Brasil, e juntando experiências, bagagens, histórias para contar. Que legal, Continua aqui na luta, né? que bom. Eu fico muito feliz. Sim, você tem participação. Que legal. Isso é uma coisa que eu tento sempre devolver, essa gratidão por ter recebido tantas contribuições na minha formação, que me trouxeram até onde eu estou hoje. Então, grato. E a gente fica mais ainda de ter participado disso. E aí, quando a gente conversou sobre o tema, você falou que era uma experiência sua, que você tem vivido aí, essa questão do convívio das gerações dentro da área de gerenciamento de projetos. Como é que é isso para você, Júlio? É muito diversificado? Porque lá no curso, né, que eu dou aula lá na UF em gerenciamento de projetos há 13 anos. E lá eu vejo muita diversidade hoje. Quando eu comecei a dar aula, o grupo era 90% de homens, 90% desses homens divididos esses 90% divididos entre engenheiros e pessoas de TI. 7 anos depois isso mudou um bocado, eu já comecei a ter mais mulheres em sala, e diversidade de formação, até serviço social, pedagogia eu já tinha em sala, mas o foco ainda era muito forte em TI e muito forte em engenharia. E hoje, 13 anos depois, eu vejo gente de todas as idades fazendo gerenciamento de projetos. Então, eu imagino que quando essa turma sai de lá e vai para o pega para capar, né, vai para a luta, como é que é isso? Conta pra gente aí como é que é essa coisa, essa turma de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, com uma turma de 40 e tal, 50, como é que é isso aí? Então, interessante o seguinte, já estou no mercado há algum tempo, né? Já se vão aí quase 20 anos transitando Nossa. pelo mercado de engenharia, de obras, de gerenciamento de uma forma geral.
E ao longo desse tempo, tem muitas coisas que hoje a gente encontra aí nos livros e na internet, e é fato, as gerações estão permanecendo mais tempo no mercado de trabalho. Então, na minha realidade do projeto que eu estou vivendo hoje, temos hoje profissionais na faixa acima de 60 anos, profissionais na faixa entre 40 e 60 e profissionais na faixa entre 20 e 40. Ou seja, tem pelo menos 3 gerações no mesmo projeto. É verdade. Né? E carregadas com muita intensidade nas suas características. Tanto as características teóricas aí que são descritas e estudadas pelos especialistas, quanto essas que a gente vê hoje navegando aí pela rede, né? E administrar essa diversidade cultural, é muito. Porque o som fugiu um pouquinho. O som. Administrar. Melhorou? Melhorou. Administrar as características é muito. Todos são muito intensos. E só que não temos outro jeito. Os projetos hoje inundados para cada um deles. Júlio, só um minutinho. Deixa eu ver se é o meu som aqui, porque ficou baixo para mim e deu umas falhadinhas. Eu perdi essa tua última frase. Vê se melhorou aí. Eu mudei aqui a posição do fone. Nossa, muito. Melhorou muito. Melhorou. Eu mudei aqui a posição. Então, você está falando da diversidade, né? Então, essa galera está toda trabalhando mesmo e estão ficando mais tempo no mercado, o que faz com que misture essa turma mesmo. Mistura. E, coincidentemente, a empresa que eu estou atendendo hoje, que eu estou alocado, ela tem um perfil e tem como propósito inovação. Então, um número considerável de pessoas mais jovens e um número um pouco menor de pessoas sêniores, que o objetivo é exatamente esse, disseminar o conhecimento dos sêniores para os jovens. Só que, na teoria, isso é muito mais prático do que na prática, né? Na realidade. E aí, só no convívio é que você vai tendo essa noção de como como essa convivência, ela é delicada, ela é sutil, ela é repleta de aprendizados diários. Porque se não tiver flexibilização, se não ceder, se não perceber o outro, a comunicação não flui. Simplesmente não acontece. A velocidade de raciocínio é diferente. Os jovens, como descrito, pensam muito rápido, escrevem muito rápido, fazem várias coisas ao mesmo tempo. As pessoas mais sêniores são mais lineares, né? Tem aquela mais sincronizada de realizar atividades, os pensamentos, conduzir os argumentos, enfim. E acaba que, dia após dia, é essa troca contínua de aprendizado. Às vezes sai um pouco de faísca, às vezes flui bem, e a gente vai tocando, mas é um desafio. E é tanto que quando você comentou comigo, esse assunto me veio logo à tona, porque eu acho que um dos pontos mais importantes hoje no mercado de gestão, é conseguir administrar as pessoas. Você já falava isso para a gente desde sempre, né? O recurso mais importante do projeto são as pessoas. Só que hoje, para completar isso, os recursos são diferentes. Eles têm características, necessidades, anseios diferentes. Né? Exemplo, a gente tem pessoas na equipe que se sentem à vontade de trabalhar até tarde da noite. E tem um outro que precisa ou prefere sair mais cedo para ir para a academia malhar, porque para ele cuidar do corpo dele é importante também. E aí começam as disrupturas, né? Que é onde eu acredito que as empresas precisam atuar para equilibrar esses conceitos e fazer essas gerações se entenderem melhor, se conhecerem melhor e se respeitarem essas suas características e chegar num ponto de equilíbrio. Por exemplo, eu tenho um episódio muito interessante de uma reunião marcada às 9h, e aí uma das pessoas chega às 9h30, meio esbaforido, cabelo lá, não, que eu me atrasei na academia, e aí cheguei um pouco atrasado. Aí o pessoal um olha para o outro assim e fala, como assim na academia?
que era uma coisa impensada, né, Júlio? A gente nunca pensou de alguém falar isso, chegar numa reunião dizendo estou atrasado porque me atrasei na academia. Era um negócio que, tipo assim, você tá maluco, né? Você quer receber uma cartinha de demissão agora, mas essa geração acha isso extremamente normal porque eles entendem que a qualidade de vida está diretamente ligada ao quanto eles vão conseguir produzir na organização, não é isso? Exatamente. E o grande aprendizado começa aí, né? Como é que a gente quebra esse paradigma de que isso não é algo errado, e sim algo natural, né? E como é que ajusta para organizar de forma que não prejudique o grupo? Exatamente. Porque os conceitos são diferentes. Tem aquele que pode até não falar, mas fica pensando, como isso? Inadmissível isso. Como é que eu vou atrasar uma reunião porque fulano tem hora na academia? É a famosa tolerância, é a paciência, é você reconhecer que o outro tem outras perspectivas do mercado de trabalho. Mas não estou dizendo isso tudo, não estou dizendo que seja fácil, pelo contrário. Sim, é bem complexo. Bem complexo. E aí, nessa nossa conversa de fazer a live, para isso, foi bom que abriu ainda mais a conceito. Teu som fugiu. Você falou que nesse esquema nosso de live, você abriu mais a cabeça. Para pesquisar um pouco mais, até para poder... Tem muitos termos, né? Essas designações das gerações, e onde elas começam, onde elas terminam, como é que a gente identifica. E é interessante a quantidade de material que tem sobre isso. E aí eu fiquei pensando, me parece que as pessoas ainda não estão consultando muito esses materiais, né? É assim, Júlio, aqui a gente, como você falou, há 10 anos atrás a gente já conversou sobre isso no curso lá na Globo, né? O quanto é importante você ouvir as pessoas nas organizações. Há 13 anos é um prazer esse trabalho de gerenciamento de projetos lá na UF. A gente fala sempre as mesmas coisas, até porque os 2 módulos que eu dou lá é o perfil, né, de habilidades do gestor e o de gerenciamento de RH. Então, assim, eu não tenho para onde correr. Eu tenho que falar exatamente sobre isso, além de falar dos processos. Mas, infelizmente, essa prática da leitura e do conhecimento das coisas que estão acontecendo, muitas vezes fica pura e simplesmente nas notícias, nos jornais, nas revistas. E a gente que passa pela academia, né, pela faculdade, por uma pós-graduação, a gente sabe que, além disso, tem artigos maravilhosos, tem estudos científicos extremamente profundos, tem pesquisas extremamente inovadoras e que estão em bases de dados que não são, infelizmente, porque poderiam ser, infelizmente não são acessadas pelo grande público. Inclusive não são nem conhecidas, né? A gente, quando quer fazer um projeto, alguma coisa, a gente vai lá na Base Scopus, a gente vai no Cielo, a gente vai numa série de bancos de dados que a gente conhece e a gente busca esse conhecimento, busca ter visão de vários autores. Todos eles batem nessa tecla do quanto é preciso investir no relacionamento com as pessoas, do quanto é preciso investir no conhecimento da forma como as pessoas agem para que a gente consiga aproveitar o melhor daquela pessoa. Mas é o que você falou, as pessoas não leem, elas ficam esperando alguém dizer como é que faz. E uma coisa que eu tenho notado muito, Delaís, é a distância entre o discurso e a prática, né? Tá na moda as empresas falarem em diversidade, né, pluralidade, e aí entregam para um gestor uma equipe com essa composição que eu acabei de descrever para você, né? Pessoas com uma diferença em torno de 40 anos de idade de mercado para um gestor gerenciar. E aí, para ficar mais temperado, o gestor é da geração mais recente, né? O que isso induz? Que ele tenha mais afinidades com quem está mais na faixa etária dele e menos com quem está mais longe. Só que os recursos que ele tem são mistos. Ele precisa administrar esses recursos e fazê-los em conjunto produzir um resultado. Exatamente. E é onde que essa habilidade de em cada pessoa, o que motiva ela, como é que ele motiva o grupo não é motivado pelos mesmos ingredientes. Então, eu consigo imaginar se for uma extremamente complicada. Porque, assim, uma coisa é você pegar uma equipe toda sênior,
por mais que você seja geração Z, você pega a equipe da cena para gerenciar, você pega um pouco gratuito, mas a receita vai ser aplicável para todo mundo. Mas quando você tem uma equipe mista, você vai ter que ter várias receitas para gerar um bolo só. Então, tem que... E aí voltamos mais uma vez. O som ficou ruim de novo, Júlio. Não estou te ajudando, né? Também. E pior que eu estou com o microfone paradinho aqui, não é mexendo? Pois é, eu não sei se você chegar um pouquinho mais perto do equipamento, facilita um pouquinho pra gente. É que eu estou com fone, vê se melhora agora. Aí. Sempre que você vem um pouquinho para frente e segura um pouquinho mais perto, a gente te ouve melhor. Porque às vezes dá uma cortadinha. Se você estiver mais longe, aí a gente não entende a frase. Mas você estava falando agora sobre mais ou menos um padrão, porque receita a gente sabe que não tem como aplicar nem na equipe muito homogênea. Mas mais ou menos um padrão que você usa quando você tem uma faixa etária semelhante. E mais ou menos um padrão quando ela está mista, mas tem um processo de comunicação forte. Quando isso não acontece, fica uma doideira para o gestor conseguir administrar os problemas, né? Não, para o gestor e para as pessoas também. E para as pessoas. Porque elas começam a ficar perdidas, desmotivadas. Aí começam a vir à tona as suas características mais marcantes, né? Se não se sente desmotivada, começa a produzir pouco. Isso começa a afetar os outros, começa a ficar irritadiço, pouco amigável. Ou seja, o caos começa a se instalar. E a gente fica observando, eu vejo muito isso acontecer. Né? A dificuldade que é porque são vários pratinhos ali que você tem que todo dia ir lá e dar uma carga, né? Dar uma girada para poder ele se manter no ar, vamos dizer assim. E não é fácil, Delaíse. A gente vai tentando fazer a nossa parte também, vai tentando aprender, tentando assimilar um pouco desses conceitos para ver se ajuda no processo, mas é um desafio. Eu acho que estou levantando essa bandeira aqui com você porque tenho feito isso há um bom tempo e vou precisar continuar fazendo aí por bastante tempo, porque para mim, volta a repetir, né? Vai ser fator decisivo para os projetos daqui para frente, conseguir equilibrar essas gerações em conjunto, trabalhando em conjunto. É uma riqueza tão grande, né, Júlio? A gente tem uma riqueza tão grande com o pessoal sênior, que tem uma experiência tão grande na área de projetos, coisas que os jovens ainda não conseguiram vivenciar simplesmente porque está muito novo, não participou de tanta coisa, não teve tanta experiência social na área, né, de trabalho. Então, assim, os sêniores podem fazer isso. E os sêniores precisam também ter a visão de que a forma como o mais jovem faz e como ele pensa pode trazer muita coisa importante e pode agregar muito valor ao conhecimento que o sênior já tem. Isso aí é um trabalho de mão dupla que as pessoas precisam fazer, mas cai muito no colo do gestor de projetos, né? Ele fica muito como responsável por fazer essa intermediação. E eu acho que tem também um trabalho aí que eu acho que pode fazer muita diferença quando você consegue mostrar que essas características, essas experiências são complementares. Nem você acabou de falar. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito sêniores, com até 50 anos de experiência na engenharia, e que aprenderam a trabalhar da forma mais artesanal possível, né? Desenhando no papel digital, sem computador, datilografando documento na máquina de escrever. Caramba! Só que eles viveram o que a gente chama de... começaram a lapidar a engenharia à mão. E hoje em dia a gente tem computador e programas e softwares e aplicativos que fazem a maior parte do trabalho pesado. Né? Só que não resolve os problemas. Eles fazem simulações, rodam, calculam, mas se surgir um problema, tem que interagir. E aí é onde o sênior entra com a vivência. Então, se eu pego uma pessoa que tem muita habilidade tecnológica e fez muita bagagem, eu tenho resultados. Porque a velocidade da tecnologia com a experiência né?
E eu acho que é esse que é o mote, explicar para ambos como complemento, como juntos pode ser melhor, unindo. Eu gostei muito do que você falou aí, deu vontade de parar tudo aqui e dar uma notada, né? Porque assim, a gente... porque eu tô com um grupo agora, né? Eu comecei quinta-feira, agora a UF retomou as aulas online. E como eu já tenho experiência em aula de educação à distância, e eles liberdade comigo também, aí já me pegaram para 2 turmas simultâneas, uma terça e quinta e outra sábado, todas 2 remotamente. E eu começo falando com eles o que eu já falo nesses 10 anos, mas sempre trazendo um olhar recente, né? Mas eu sempre digo para eles exatamente isso, assim, não tem como a gente fugir da responsabilidade da comunicação e não pensem que é só falar, porque não é só falar. Comunicação é muito mais do que falar, comunicação é uma troca de experiências, comunicação é uma troca de entendimento. E você falou agora que, tudo bem, os sêniores começam a ver que hoje não precisa mais datilografar nada, não precisa fazer nenhum relatório à mão, porque a gente tem vários programas, a gente tem um arsenal de softwares que nos ajudam na administração, mas não é só isso. Se fosse só isso, a gente estava no paraíso, porque o que tem sobrado nesse mundo é software para tudo, né? É para tudo. Então, assim, é o que você falou, não é só isso. Na hora que você vai, inclusive, introduzir as informações nesse sistema, nesse apoio que a gente tem, na hora que eu vou fazer isso, eu tenho que interagir com as pessoas. Então, assim, venham outros processos, venham máquinas, como disse um professor meu no curso que eu estava fazendo aqui, que eu adoro. Não sei se você se lembra como eu gosto de neurociência, eu sempre falei isso, inclusive nas turmas, né? Acabei fazendo um agora na PUC, Neurociência e Comportamento, fiquei encantada. E ele falando, gente, podem vir todas os equipamentos e as máquinas, podem desenvolver, assim, no limite do céu, a inteligência artificial, que a gente nunca vai conseguir transitar no meio humano sem o olho no olho, sem a capacidade de flexibilização, sem a capacidade de ouvir e entender além das palavras. Então, isso que você falou faz todo sentido em todas as áreas de negócio, né, Júlio? Sim. E aí, eu estava até conversando com os amigos sobre essa live, e teve um amigo que falou, olha, Júlio, não deixa de falar daquele filme lá do Um Senhor Estagiário. Não sei se você já assistiu. Ah, maravilhoso! Pois é. Que ele mostra de uma forma adocicada, vamos dizer assim, todos esses conflitos e os impactos que ocorrem nessa relação entre um sênior e um jovem, né? Uma jovem executiva que contrata um estagiário que foi um vice-presidente de uma grande companhia, cheio de experiência, e ela descobre que como ele pode ser útil, mesmo tendo tanto tempo de vida e tendo tido seu auge numa década ou algumas décadas anteriores atrás. E eu falei, perfeito, porque é um dos melhores filmes que eu acho que reportam esse cenário que a gente está vivendo hoje. Recomendo que todos assistam, que é um filme muito instrutivo nesse aspecto de como lidar com essa diferença de idade, de idade. Agora, Júlio, o nosso sonho de consumo é que os estagiários em qualquer idade fossem tão elegantes e educados quanto ele, né, não? Mas atento. A forma que colocaram no filme é sensacional, porque os outros estagiários ficam encantados com essa gentileza dele, porque ele é um gênio, né? A história do lenço, de andar sempre de paletó, bem educado, conceitos que hoje são diferentes. Hoje as pessoas se sentem à vontade quando estão vestidas confortavelmente. E não tem nada de errado nisso, é só uma questão de conceito. A gente mudou, os princípios mudaram, né? É interessante, enfim, bastante interessante. Eu acho que... E aí, nessa conversa toda, a gente começa a pensar assim, mas e aí, o que é o mínimo para a gente melhorar isso? Né? Boa! O que você descobriu com relação a isso?
Então, eu estava até comentando ainda há pouco com uma amiga que a impressão que eu tenho é que a gente está colecionando um número bem pequeno de palavras que podem ser aplicadas para quase todos os nossos problemas. São palavras muito milenares, mas que atualmente estão em alta, né? E para mim, a palavra mais coringa que a gente tem hoje é empatia. Só que empatia tem um lado bom e um lado não tão bom, que é você conseguir aplicar o sentido completo da palavra, né? Que é traduzindo aí ali, empatia, colocar. Eu acho que é mais muito difícil. Pois é. Então, ao mesmo tempo que a palavra é de comum, é de difícil explicação. Uhum. E como é que me coloca no lugar do outro? Tentar ver pela ótica. Eu acho que se todos nós conseguimos fazer isso com mais frequência, provavelmente teríamos uma dificuldade de lidar com isso. Acho que faz parte do nosso aprendizado, da nossa caminhada. E aí vem as outras que já são mais fáceis, né? Tolerância, empatia, tem empático também, né? Empatia, flexibilidade, adaptabilidade. Flexibilidade. Permitir, que no filme fala um pouco disso também, ele começa a fazer algumas coisas que os jovens fazem. Então, experimentar um pouco o outro que merece. É uma forma falhando de novo. Falhou de novo. E você, a gente vai fazendo assim. Quando subir, eu te aviso, que é pra gente não perder nada do que você está falando. Tá bom. Empatia, flexibilidade. Isso. Experimentar um pouco do que o outro te oferece é um exercício de empatia, não é? Exatamente. Que música que você ouve? E aí o cara ouve um rock pesado. Deixa eu ouvir um pouquinho para ver como é que é. Vai que eu gosto, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra da Kelly lá do Projac? Lembra da Kelly? Lembro. Ela está aqui, já mandou um beijo para você e agora ela contribuiu aqui com uma palavra, ó, respeito. Isso. São palavras milenares, né? Palavras milenares, como você falou. Valeu, Kelly. Obrigada pela participação aí, é isso mesmo. Exatamente. Mas que são difíceis. As palavras estão aí, os conceitos estão aí, mas a gente tem que tomar propriedade e usar. E eu acho que o grande exercício nosso, o grande desafio nosso é usar, é praticar isso tudo, né? Eu me vejo muito no meu dia a dia com esse desafio, né? De colocar um filtro e falar, não, peraí, deixa eu ver como é que... Por que a pessoa está falando? Por que a pessoa está falando isso? O que ela está querendo dizer com isso? E aí também vem umas outras coisas, né? A gente, de novo, se você está num ambiente em que o gestor trabalha essa diversidade, né, é o mediador da diversidade, provavelmente isso vai fluir de uma forma mais tranquila. Mas se o gestor não consegue ter esse controle, vai ser mais difícil. Exatamente. As pessoas não se gerem sozinhas, né? É muito difícil se autogerir. Por isso tem as posições de gestores, porque eles precisam ser os catalisadores, estar numa posição um pouco mais fora da caixa, para conseguir concatenar isso tudo e fazer o bloco andar. É verdade. E deixa eu tirar esse som aqui do meu telefone, porque vai atrapalhar a gente aqui. E é uma coisa que também precisa ser praticada pelo gestor, porque não é de uma hora para outra, ele também precisa aprender. A Dani Borba escreveu para a gente aqui sabedoria. E assim, a sabedoria, pelo menos na minha experiência, a gente vai alcançando mesmo ao longo da vida com as experiências e com as vivências que a gente tem com as pessoas, né? Então, se eu não tenho, se eu não cuido, de repente, assim... Você falou em palavras milenares, eu estou lembrando aqui de exemplos milenares, que aí quando eu tinha esquecido, que a gente trabalhou lá no Projac junto, eu lembrei, mas eu tinha esquecido da tua passagem pela UF, que você tinha sido meu aluno também, que prazer, cara, muito legal. Mas existe uma coisa que eu também falo todas as vezes, em todas as turmas desses 13 anos, é que assim, a gente não fica uma pessoa
extremamente capaz de uma hora para outra, a gente não fica extremamente capaz porque a gente tomou idade, a gente não fica capaz porque a gente agora já trabalhou em 3 empresas, a gente só fica capaz, só se torna capaz quando a gente para refletir sobre as nossas ações, quando a gente para refletir sobre as nossas experiências. Eu sempre digo também em sala, não adianta ter cabelo branco se a cabeça não pensou. O cabelo branco precisa ser o resultado de idade e de reflexão. E cabelo branco tem gente que tem e é um menino, e tem gente que não tem e é um sênior, né? E o Mário Sérgio Cortella fala uma coisa que eu gosto muito. Experiência não é medida por extensividade, ou seja, não é por quantos anos você tem. A experiência é medida pela intensidade. É o que fez com que foi te acontecendo ao longo da vida. Então, esse desafio que você traz para a gente hoje, essa reflexão sobre esse convívio das gerações, e lendo a palavra que a Dani Borba colocou aqui para mim e para você, a gente precisa lembrar de sabedoria também a gente vai adquirindo com experiência, com a experiência avaliada, né? Experiência refletida. Senão a gente sai empurrando com a barriga e não pensa em nada do que aconteceu com a gente, e aí não vai valer de nada também, né? E tem um conceito também que eu tenho lido muito aí, e depois que eu li, me acendeu que eu já vivi. As pessoas confundem que o fato de ter muita experiência é suficiente para resolver todos os problemas. É um equívoco enorme. Não é. Você pode ter vivido muitas coisas e não conseguir dissolver um problema simples nesse momento. Sim. Basta você errar, por exemplo, na abordagem. Você pode saber o quanto você souber. Se você não souber vender a sua ideia, não funciona. É verdade. E aí entra o nosso curso, hein? Entra o nosso curso em abordagem só conhecendo a equipe. Sem conhecer a equipe, não consegue entrar com a abordagem correta. E aí você falou ainda há pouco, e o que é isso? É comunicação. Se eu não sei falar, se eu não sei comunicar o que eu penso, o que eu quero empreender, não vai funcionar. Não vai Exatamente. Exatamente. E a gente vai pegando tudo isso, trazendo para dentro de nós e processando, né, que é a história é o que você disse, refletindo sobre tudo e fazendo ajustes o tempo todo. Anda um pouquinho e ajusta um pouquinho, anda um pouquinho e ajusta um pouquinho. E é isso. Se a gente não fizer essa reflexão, não fica nada, né? A gente não aprende. E sem aprender, a gente não tem como repassar. Não é assim? Exatamente. E assim, uma coisa que eu queria também, que eu acho que é importante falar, né? Não existe direção, não existe lado certo. Então, não sei se tem qual a idade das pessoas que estão ouvindo a gente, mas é importante entender que tudo precisa ser de mão dupla, uma via de mão dupla. Você precisa respeitar para ser respeitado, você precisa ser compreensivo para ser compreendido, você precisa ser empático para receber empatia. E assim, tudo que você manda, o mundo tende a te devolver. Se você manda as coisas que você gostaria de receber, muito provavelmente você receberá de volta. Isso é um grande segredo aí pra gente se preocupar com isso. Até quando eu tenho que dar minha opinião, então, eu falo isso pra mim também, tá, Delaíse? Que eu ainda estou nesse processo de aprendizado. Mas se você não fosse essa pessoa que reflete em cima do que faz, você só estaria falando. Mas você está falando porque eu sei que você fala e pensa no que você está falando. Você sabe que isso é um dos maiores desafios para vocês que são gestores de projeto, né? Porque vocês, como qualquer líder, vocês são exemplo, né? Vocês viram o espelho. A forma como vocês tratam os outros, a forma como vocês conversam com as pessoas, a forma como vocês lidam com as adversidades e com as diversidades, a maneira como vocês reagem a um problema que tenha prazo para ser resolvido ou um problema que não tenha prazo, a maneira como vocês lidam.
todas essas atitudes do gestor de projetos vai dizendo para a equipe como é que é para agir. E os mais ousados vão agir igual e vão se sentir legitimados, porque afinal de contas o gestor faz. E essa visão que você trouxe agora sobre o que não tem o certo é uma olhar interessante no quesito comportamento e liderança das pessoas. Porque é o olhar de cada um sobre uma situação. Quando a gente está trabalhando, a gente tem o respaldo de uma regra, a gente tem o respaldo de uma norma de conduta que a empresa exige, você Sim. tem o respaldo do escopo do projeto que exige determinada ação, mas quando a gente está falando de comportamento, eu estou falando da emoção do outro, eu estou falando de como o outro sente. E aí eu não tenho competência e não tenho legitimidade para dizer se ele está certo ou errado. Eu posso dar a minha opinião. Então, isso que você falou é um papo muito sério, difícil, você sabe, né, Ju? É difícil. E assim, a base de tudo, também, eu acho que é um outro ponto também que acho que é importante compartilhar. Tudo que você constrói com afinco, com cuidado, fica mais sólido, fica mais consistente, mais resistente. Sim. Então, relações são construídas o tempo todo, no trabalho, na vida pessoal, são construídas o tempo todo. E eu acho que quando o gestor consegue construir relacionamentos com os integrantes da equipe, mesmo que ele tenha alguma deficiência em gerir esse conjunto, se as relações forem sólidas, essas relações apoiam ele, suportam ele, para que esses gaps, essas lacunas não afetem a estrutura como um todo, né? E com o tempo ele vai lapidando, vai se lapidando, e as coisas vão se acomodando e ele consegue seguir. Só que o cenário que a gente mais encontra é gestores que são trancados em si, né? Não constroem relações com seus liderados, aí para complicar a vida não tem muita habilidade em gerir essas características distintas, ou seja, tendência a ter fracasso no projeto, né? Turnover, pessoas entrando e saindo o tempo todo, que isso é ruim para o projeto, porque você não ganha velocidade de desenvolvimento. E o que é pior, né? A gente fala sempre isso, a gente sempre fala isso, esse nosso mundo ele parece enorme, né? Mas ele é tão pequeno, a gente encontra o tempo todo. Você vê, né? Sobe, desce, vai para uma empresa, vai para outra, sobe, desce. E a gente tem que falar isso, que você vai e a situação vai na frente. Exatamente. Então, tente fazer o que você puder de melhor hoje, porque quase que certamente isso te precederá onde você for. Se você consegue ser um bom gestor hoje, um bom gestor que está em crescimento, que demonstra que está em crescimento, e, aliás, eu vou até fazer uma conversa. Se você é um profissional que demonstra estar em crescimento, as pessoas percebem isso. Exatamente. E vão sempre te ver como um profissional que está em crescimento, na ascendente. Se você está na direção contrária, é o rótulo que você vai receber. Então, aí é preciso investir nisso, né? Demanda tempo, leitura, estudo, reflexão, demanda tempo. Tem atalho, né? Não tem atalho. Mas você falou uma coisa também bem bacana, que eu acho bacana a gente enfatizar, porque se existe uma coisa que facilita, e eu fico impressionada, eu acho que você deve se lembrar disso, às vezes quando eu estou dando aula eu falo, gente, isso às vezes até me irrita, porque eu fico impressionada, às vezes é tão claro, e a gente acaba não fazendo e perdendo a oportunidade de melhorar essa relação, melhorar essa troca. É muito, muito evidente que quando eu, na posição de gestor de projeto, eu consigo trazer o grupo para mim, com respeito e com a comunicação clara. Eu sempre digo para vocês, quando a gente está lá estudando, que numa equipe onde a comunicação é clara, ninguém precisa lembrar ao outro qual é a função do colega. Eu sei quem é o gestor, né? Não precisa. Eu sei quem é o gestor, eu sei quem é o analista, eu sei quem é o coordenador, eu sei quem são essas pessoas e eu sei como eu preciso me reportar a elas. E aí chega num momento de conflito, de problema, quando o gestor, de repente, precisa entrar numa outra posição,
como você falou, por conta do que foi feito, por conta de todo o crescimento, toda a reputação que ele vem trazendo ao longo do convívio com a equipe, isso é altamente compreensível, apoiado, e inclusive ele recebe ajuda da equipe para sair daquela situação. O contrário, altamente verdadeiro. Se essa troca não existe, se a postura é de arrogância, se a postura é de que eu sou o cara, eu que sei tudo, e, enfim, se a postura é eu decido sozinho, na hora do abacaxi, na hora que a coisa acontece pro lado ruim, a turma vai dizer exatamente, tu é o cara, tu é a mulher, tá sozinho, resolve aí, tu é gerente para isso. Dá teu jeito. Dá teu jeito, gerente para isso. Porque as outras vezes que a equipe quis participar, quis ser solidária, quis se comprometer, não interessou, não rolou, não tá, não, tal. Então, assim, nessa hora, a gente vê o que foi construído. E eu sempre digo para o grupo, não importa se você é mais extrovertido, mais introvertido, não importa se você tem facilidade ou não de lidar com pessoas, o que importa é que você seja verdadeiro, conheça o seu trabalho e respeite as pessoas. Eu já vi muitos profissionais que são mais fechadinhos, mais analíticos. Você, se eu não me engano, você não é o perfil expressivo, você é mais de análise, mais de observação. Eu não me lembro o resultado do teu exercício que a gente fez, mas pela leitura toda desses anos, você é o cara da observação também, é o cara do grupo, então aquele lado mais expressivo, mais explosivo, não é muito você. Então, as pessoas respeitam você dentro desse seu perfil, pelo tanto que elas respeitam o seu conhecimento e pelo tanto que elas respeitam e admiram a forma como são respeitadas. Exatamente. Gente, é uma fórmula que não dá errado. Respeite as pessoas, traga para a conversa, abra o que for possível, seja verdadeiro, porque o retorno é altamente importante, altamente produtivo e eficaz, porque as pessoas se sentem envolvidas, se sentem representadas por aquele líder, né? E outra coisa também que eu tenho visto muito é o seguinte: a gente está vivendo um tempo de muita polarização, de tudo, né? E isso também acaba entrando como ingrediente aí nesse cenário, né? A gente tem opiniões políticas muito diversas. O mundo está vivendo uma nova abertura para todos os preconceitos, aliás, contra todos os preconceitos, seja de religião, de cor, de opção sexual ou de origem étnica, etc. E acaba que isso tudo está entrando como ingrediente nesse caldeirão todo e tornando mais complexa ainda a desenvolver a habilidade de gerir pessoas. Além de tudo, hoje, você além de tudo tem que estar antenado para isso. Ter cuidado, lidar com as pessoas, porque as pessoas estão mais sensíveis também. Sim. Então, às vezes, aquelas brincadeiras que na década passada passavam despercebidas, hoje não passam mais. Não mais. O que era considerado uma brincadeira não é mais considerado uma brincadeira. Não, é ofensa. É uma ofensa. Então, fazer essa adequação também não é fácil. É algo que é desafiador. E, Júlio, deixa eu te dizer uma coisa. A gente estava conversando antes, você falou que isso é um tema que te chama muito atenção, é uma coisa que você curte. E eu tenho certeza que você é um gestor excelente por conta do nível de preocupação que você tem com as relações. E, assim, posso estar exagerando, mas estou exagerando pro lado da minha sardinha, né? Estou puxando a brasa para a minha sardinha, porque eu acho que comunicação é a base. Eu sou muito feliz de ter feito o meu curso e ter expandido essa visão em comunicação, que eu acho que é a nossa característica principal como ser humano, e a gente toma poucos cuidados com ela, acho que merecia mais cuidados. E aí você me disse que se interessou muito pelo tema, a ponto de você comprar um livro sobre os conflitos de geração, o convívio das gerações. O que você achou? Foi bom o livro? Indica aí para mim que eu já quero. Excelente livro, estou até com ele aqui. Ó. Diz aí qual é o autor que eu vou anotar aqui. Deixa eu colocar aqui a ajuda. Coloca, querido. Eu já não tiro mais a minha ajuda faz tempo. Valerie M. Grube. Valerie M. Grube. G-R-U-B-B. G-R-U-D-D de dado?
Não, B de bola, B de bola. B de bola, B de bola. O nome o título? Conflito de gerações. Conflito de geração. Tá, gerações. Gerações. Tem a editora aí? A editora é a Autêntica Business. Legal. E aí fala muito de comportamento isso aí, deve falar, né? Fala. Ela começa descrevendo as gerações, né, citando como é que os institutos de pesquisa mapeiam as gerações, os métodos antigos, os métodos atuais, e aí descreve das características. Tem uma parte que eu achei muito interessante, que ela monta um quadro em que ela mapeia as principais características de cada geração. As mesmas características, ela descreve como que cada um se comporta naquele segmento ali, naquele quesito ali. Eu achei muito super interessante. Um quadro branco para você colado na parede da sua estação de trabalho, para você ficar o tempo todo internalizando isso, né, e tentando mapear na equipe quem é quem. Show! Imagino. Agora, Júlio, você viu, eu te falei que passava rápido demais. A gente já está na retinha final com os últimos 9 minutos aqui. Sério? Sério. A gente só tem esse tempinho. Dá para a gente falar alguma coisa mais que você queira destacar, que você tenha visto e acha importante colocar? Sim. Ela coloca isso no livro, nas pesquisas que eu fiz aqui sobre o assunto, e na empresa que eu estou inserido hoje, esse assunto está em pauta. As empresas têm percebido que precisam investir em cultura. Cultura. E aí, junto com a cultura, vem conectado nela inclusão e diversidade, né? E aí você fecha um ciclo, porque eu tenho que estabelecer uma cultura que seja inclusiva e aberta para a diversidade. E aí, diversidade, você coloca tudo aí, né? Diversidade de geração, diversidade étnica, política, religiosa. Sexual. Sexual. E principalmente porque... eu estava brincando com os amigos, né? Eu me lembro que teve uma época que o pessoal falava que quem tinha tatuagem era coisa de marginal. Hoje em dia ter tatuagem é um adorno. E você vê executivos que têm tatuagens aparecendo pelo corpo todo e isso não muda nada. Ô, Júlio, você me fez lembrar de uma coisa muito engraçada. Em 2005, quando eu comecei a prestar serviço para a Globo, depois de 2006 você fez o curso comigo lá. Você sabe que eu me assustei muito quando entrei lá no Projac, porque, assim, cara, que diversidade, né? Eu via gente de cabelo roxo, cabelo vermelho, cabelo rosa, tatuado. Daqui a pouco eu vi uma super elegante, super bem vestida. Daqui a pouco um chinelão com jeans rasgado. Que loucura, assim, há mais de 10 anos, até por conta do negócio que a empresa tem, era muito assim. E hoje isso já está sendo espalhado de uma forma geral para outras empresas, para outros negócios, né? Claro que nunca vai ser 100% por conta das questões culturais, que a gente sabe que toda empresa tem a sua cultura, mas isso é uma coisa que então você leu no livro, percebe na sua empresa e você tem visto no seu dia a dia. Essa necessidade de conhecimento, né, dessa diversidade toda. Exatamente. E programas pesados de esclarecimento da cultura. Qual é a cultura? A empresa soltou um slogan outro dia. Qual é a cultura da nossa empresa, você sabe? E isso é interessante, né? Porque eles estão mexendo nos ingredientes que vão estruturar esse cenário todo, esse cenário diverso. Exatamente. Então, e aí tem os conflitos de ética, as regras de compliance, enfim. O mercado mudou muito, Thaís. Muito, Júlio. Mas eu estou achando bom, sabe? Está exigindo flexibilização das pessoas, está exigindo um olhar mais amplo, está exigindo uma capacidade maior de entender o caminho do outro. Eu acho que isso é bastante importante. Cultura organizacional é o jeito da empresa ser, é o que a empresa... como ela se apresenta para as pessoas. A gente, quando vai trabalhar numa empresa, a gente começa a sentir literalmente na pele qual é a cultura da organização. Então, eu preciso entender essa cultura e adaptar essa cultura aos novos tempos, para que eu também consiga me movimentar dentro desse ambiente. Senão a gente está perdido, né? Sim. E assim, se a gente passar a enxergar a empresa como uma entidade viva, e não um ser inanimado, a empresa ela tem
Se ela assume esse papel e ela ocupa esse espaço de tomar essa rédea, as coisas acontecem. Se ela se omite, não vai dar certo. Vai acontecer qualquer coisa. É verdade, Júlio. Olha, eu tenho a impressão de que a gente teria muito mais coisa para conversar, mas a gente não vai ser derrubado. Eu sempre digo que nas minhas lives ninguém derruba a gente, não. A gente entra com classe e sai com classe. E eu queria te agradecer muitíssimo por você ter aceito o meu convite, trazer um tema tão atual. Queria dizer para a galera que passou muita gente aqui, agora tem um pouco menos, é normal, isso acontece toda live. A galera entra, dá aquele olá e tal, daqui a pouco dá uma espalhadinha, super comum. Mas eu queria dizer para a turma que está comigo agora, agradecer por vocês terem vindo, amigos meus, amigos do Júlio. Essa live ela fica gravada no IGTV, no meu Instagram, né, Delaís Comunicação. Depois ela vai para um canal que reativei no YouTube, que é Delaís Comunicação também. Assim, bombástico, não tem nem 30 inscritos ainda, entendeu? Um espetáculo. Calma que a gente chega lá, calma aí que a gente vai fazer isso dobrado. É o primeiro passo. E eu queria convidar, Júlio, você, e eu sei que você já me ajuda, você curte, vai lá, coloca o curtir e compartilha, mas a gente está fazendo um trabalho de ajuda para as pessoas que têm os seus empreendimentos, né? Toda quinta-feira, o Brota na Quinta, a pessoa entra comigo, fala 5, 7 minutos, diz o que vende, o que faz, e a gente dá esse espaço para a pessoa aparecer, para a pessoa falar, para dizer, olha, eu faço bolo, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente dá um espaço para a pessoa poder se apresentar. Quarta-feira eu estou ouvindo minhas amigas negras, Vozes Negras Enegrecer, está sendo fantástico esse projeto. E na terça tem o Cresça na Terça. Você que já teve aula aí comigo, já foi meu parceiro de trabalho também. Tudo aquilo que a gente conta lá, eu conto numa linguagem bem mais acessível, porque a gente tem várias pessoas, né, que a gente não sabe qual é a formação, então a gente coloca numa linguagem bem acessível, mas a gente ensina aquele básico do básico da área de relacionamento humano dentro das organizações, então eu queria chamar essa turma para participar com a gente. Seus amigos aí que entraram, você manda um beijo, um abraço para eles, a gente tem mais 3 minutinhos. Vou continuar divulgando, te falei outro dia que eu acompanho o seu trabalho todo, o tempo todo. Curto mesmo, curto de verdade, compartilho, tento de vez em quando lá assistir também. Vou separar um tempo para ver um pouco mais esses outros que você citou aí. Legal. E também agradecer aí ao pessoal que prestigiou essa nossa live aqui. Primeira live da vida minha. Ai, que legal! Pois é. Debutando com a Delaís na live. Olha você marcando outra etapa. Olha você marcando outra etapa na minha vida, hein? Olha isso, hein? Cara, você não tem noção do... Olha, eu vou fechar minha sexta-feira super feliz com o teu feedback. Que bom que eu fiz parte disso. Tomara que a gente se encontre por aí. Quando você estiver lá fazendo o teu mestrado, eu quero estar lá te dando aula também. E a gente trocando mais ideias. É um incentivo. Não para não, porque você vai longe. Você, com esse teu entusiasmo, com esse seu interesse pelas pessoas, você vai muito mais longe. Sair da Globo e começar a correr atrás do teu sonho foi só o iniciozinho. Eu quero te ver muito mais lá na frente. Tá bom, obrigado. Querido? Amém. Deus te ouça. Um beijo grande, um beijo na Maria Luísa. Deus te abençoe com muita saúde, que é o que a gente está precisando pra caramba, tá? Obrigado, Delaís, para você também. Tuas ordens, você sabe, né? Você tem meu telefone, tem meu zap, é só me ligar. Beijo, gente, falar. Muito obrigada. Beijo. Muito obrigada a todos que entraram, participaram, a todos que estiveram conosco até agora. Pode seguir lá o Júlio, que ele tem dicas bacanas também. A gente está à disposição, que a gente puder ajudar. Obrigada, um abraço e um ótimo final de semana para todos. Tchau. Obrigado. Tchau.